Em alguns casos, a sabedoria popular recomenda que, para evitar vergonha ou crise, é melhor calar. Mas Flávio Dino parece sabido demais para entender a linguagem do povo. A propósito, um outro ditado diz o seguinte: quando a sabedoria é grande demais, ela vira bicho e engole o dono. Era uma frase bastante usada pelo então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, eleito presidente e que não tomou posse. Nesse lamentável episódio da morte do policial militar Patrick Bastos Reis, ocorrida em Guarujá, no litoral paulista, era recomendável que Dino tivesse permanecido em silêncio, mas tudo indica que ele prefere seguir o caminho do chefe e, com isso, se torna um boquirroto quanto mais. Segundo ele, a polícia de São Paulo adotou uma reação imediata, mas que não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece o repúdio, a repulsa, sendo usado inclusive uma pistola de 9 milímetros, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas praticamente. Por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. O policial Patrick tinha 30 anos e morreu em uma operação em Guarujá, depois de receber um disparo a longa distância. O suposto homicida, conhecido como o sniper do tráfico, foi preso na noite desta terça-feira, dia 1º de agosto. Segundo o governador de São Paulo, não houve excesso policial. A Secretaria de Segurança informa que 3 elementos suspeitos de envolvimento com o tráfico foram mortos na caçada. A imprensa fala em 9 mortes, 10 mortes. Apesar da fala deprimente, Flávio Dino apresentou solidariedade aos familiares do policial executado. Pelo andar da carruagem, Lula e alguns petistas do núcleo duro do partido tinham razão quando pediram que Flávio Dino ficasse um pouco fora dos holofotes da mídia. Em suas aparições como ministro, ele só tem causado polêmicas e dissabores para o governo. A primeira delas ocorreu quando visitou uma área dominada pelo tráfico no Rio de Janeiro, levantando suspeitas de combinação com traficantes, segundo deputados e senadores de oposição. Outro momento foi durante depoimentos às comissões de segurança pública da Câmara e do Senado. Ele se comportou como um debochado, como se estivesse no quintal de casa e fazendo piadinhas com seus sectários políticos. Alguns bajuladores se deleitaram, mas ele perdeu pontos importantes no governo e na sociedade. O mais gritante caso envolvendo Flávio Dino ocorreu com a declaração de que nada sabia sobre os atos de 8 de janeiro. Sua versão dos fatos está sendo continuamente desmascarada na CPMI do Congresso. E mais recentemente, ele acusou clubes de atiradores civis de alugarem armas para traficantes. Isso sem nenhum indício de prova. Nisso, Flávio Dino se parece cada vez mais com Lula. No entanto, o próprio suposto presidente quer silenciá-lo. Nesta terça-feira, dia 1º, o presidente Lula disse que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, soube com antecedência da indicação do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE. O boquirroto presidencial desmentiu sua própria ministra e trouxe para ela um grande inconveniente e uma vergonha incomum. Lula disse que a ministra foi informada com antecedência da escolha de Postman para o cargo. A indicação desagradou ao mercado financeiro. Simone havia dito que não sabia da indicação do petista. Márcio Postman é um economista heterodoxo e integrante do PT já há muito tempo. Ele já foi candidato a deputado federal e a prefeito lá na cidade de Campinas, em São Paulo. Ele dá aulas na Universidade Estadual, localizada na cidade, a Unicamp, e também presidiu o IPEA entre o fim do governo Lula e o início da gestão de Dilma Rousseff. É considerado um petista radical e há receio de que ele venha aparelhar o órgão e distorcer dados para favorecer o discurso ideológico do seu partido e do governo do qual ele faz parte. Simone Tebet, que em 6 meses conseguiu apenas uma audiência de poucos minutos com Lula, fica ainda mais desmoralizada. Tem mesmo que curvar a cabeça para um partido que foi considerado pela Procuradoria-Geral da República como a maior organização criminosa em atividade no Brasil. Comportamento deplorável
para quem se julga uma liderança nacional. Quase 4 anos depois de ser mencionado pela primeira vez como suposto ou possível mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, o nome do ex-deputado Domingos Brazão reaparece esta semana no noticiário sobre o crime de 14 de março de 2018. Isso ocorreu após a delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz. Em 27 de outubro de 2019, uma reportagem do portal UOL afirmou que o miliciano Jorge Alberto Moretti dissera em conversa telefônica com o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, que Brazão era o mandante e teria pago R$500 mil pelo atentado. A operação aconteceu como previu Jomarzinho, segundo o site Intercept, mas os presos foram os ex-PMs Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que fez a delação e voltou às manchetes esta semana. O detalhe interessante é que Brazão, em oportunidades anteriores, fez campanha para Dilma Rousseff à presidência da República.